Olá, muito boa noite. Serão todos muito bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar, em mais uma terça-feira, hoje dia 3 de junho de 2025. Estamos de volta. Desi, querida, bem-vinda. Bem-vinda, Daniele. Bom, no final do culto eu vou falar mais uma vez sobre isso, mas a partir de hoje eu vou começar a publicar também esses vídeos que já fazem parte de um acervo. Lembrando que assim que a gente finaliza a transmissão da live de hoje, eu acrescento na descrição a bibliografia, com as páginas que a gente leu, os autores dos livros, o tema que a gente percebeu que a espiritualidade mais nos guiou, né, ao longo da noite, através dos comentários. E geralmente isso fica, eu deixo sempre salvo a última live da noite, a última live da semana no meu feed, mas se você arrastar para o lado a tela, fica ali no Instagram TV, na parte dos Reels, né? Todo o conteúdo, mais de um ano de trabalho que a gente tem feito aqui uma vez por semana. Mas eu sei que o alcance daqui não é tão grande, então estou criando também esse perfil lá no YouTube, que eu sei que também é uma rede que tem uma aderência legal, então a gente tem uma opção a mais para pulverizar, compartilhar esse conteúdo aí que traz pra gente tanto esclarecimento em momentos tão oportunos. Então, no final, quando eu for fazer a edição aqui, eu vou ver se deixa um link, alguma coisa. Eu, infelizmente, só consigo, até agora, só descobrir, com o auxílio do chat GPT ali, como salvar o conteúdo dos últimos 30 dias. Então, uma meia hora antes do culto, comecei a subi umas duas. Vou subir mais umas duas, mas até agora não encontrei uma forma de fazer subir o conteúdo que a gente tem gravado desde lá do início desse trabalho. Vamos ver se eu consigo. Bem-vinda, Duda, bem-vinda, Glória, bem-vinda, Denise. Mas vamos lá. Lembrando que ao final a gente faz a fluidificação da nossa água, então a minha garrafinha já está aqui. Está em tempo de você preparar a sua água, a sua garrafa, seu copo, para a gente poder juntos pedir para a espiritualidade intervir em nosso favor de mais dessa forma. Eu estou mais falante que o normal. Boa noite, Denise. Então vamos lá no nosso Vigiai e Orai. Já deixei até marcadinho uma página que a gente ainda não leu, das poucas que ainda restam. E a página de hoje é Provocações. Não aceites provocações. Toma a iniciativa de encerrar qualquer discussão. Não leves adiante o bate-boca. O que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica. O silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. Não pretendas impor-te a ninguém. Consome-se muita energia em conversação inútil. Se alguém te interpreta equivocadamente, não te expliques além do necessário. Quem levemente abre a porta à invigilância, termina por escancará-la. Não entres na faixa dos que procuram tirar-te do sério. Ao invés de descer ao nível do contendor, faze-te subir ao seu. Que página excelente! Minha cabeça já começou a trabalhar aqui enquanto eu lia. Já me vinham várias reflexões aqui que eu acho que vão ser oportunas pra gente. Vou marcar aqui a data. Então vamos orar pra gente poder retomar a leitura fazendo os comentários. Querido Deus, Mestre Jesus, amigos espirituais, gratidão pela oportunidade desse encontro, dessa reunião de ideais, de corações bem dispostos, comprometidos com o autoaprimoramento. Gratidão, Mestre, por essa oportunidade. Que possamos assimilar as inspirações provenientes dessa equipe de luz, que com certeza está aqui conosco,
nos envolvendo, nos intuindo, que possamos perceber a profundidade das mensagens dessas páginas, nos enxergando em cada exemplo, compreendendo cada frase, despertando para cada necessidade de reajuste e de progresso íntimos. Que a espiritualidade superior, que os amigos espirituais encontrem espaço nas nossas casas para realizar a limpeza de todas as semanas, afugentando daqui o medo, a sombra, o desânimo, a tristeza, para dar lugar a toda a luz que esses espíritos queridos com certeza trarão em sua companhia para o nosso lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos juntos? Quarta-feira passada, a casa espírita que eu frequento aqui em Saquarema tem 2 dias de palestra, as quartas e as sextas-feiras. E amanhã vai ter palestra, né? Às quartas às 20, de 20 às 21, e às sextas das 19 às 20. E aí, na semana passada, foi uma palestra excelente. A nossa casa espírita também tem um acervo lá das palestras, se você for procurar tanto no YouTube quanto no Facebook ou no Instagram, é João Evangelista, né? CE João Evangelista, Centro Espírita João Evangelista, e fica lá o acervo das palestras de todas as semanas. Inclusive a página que eu estou criando aqui no YouTube para compartilhar essas lives tem o mesmo nome do que o meu perfil do Instagram, o Ian Alves, para facilitar. Mas aí semana passada ele trouxe umas reflexões tão boas. Eu vou esperar para ver se até o final do nosso culto de hoje eu vou encontrar a oportunidade de encaixar elas, senão no final eu vou vir compartilhar ela com vocês. Não me deixem esquecer, por favor. Vamos lá. Provocações. Não aceites provocações. A gente pode parar para pensar de início que a gente não deve aceitar. De que forma? Eu não vou aceitar não deixando sair barato, né? Eu vou devolver o ataque, eu vou deslegitimar quem estiver me atacando, vou agredir. Vamos lá. Não aceites provocações. Toma a iniciativa de encerrar qualquer discussão. Uma discussão, eu não posso dizer que ela tem 50% de chance de terminar bem e 50% de chance de terminar mal. Pela experiência de vida que eu tenho nessa encarnação, acho que ela tem 70%, 80% de chance de terminar mal e 20% de terminar bem, né? Uma discussão que não se dá de forma construtiva, que seria um diálogo e não uma discussão, geralmente exalta as nossas emoções, nos traz destempero. Então, se eu não sei que caminhos a gente pode percorrer durante uma discussão, qual é o mais prudente? Eu buscar encerrá-la. Não tomar aquilo como oportunidade de diminuir o outro, de mostrar que eu sei mais, que eu sou mais poderoso, mais influente, porque eu não sei que caminho isso vai tomar. Então, toma a iniciativa de encerrar qualquer discussão. A gente falou nos últimos encontros, né, nos últimos cultos, do quanto é prudente não se permitir permanecer exposto a situações que você sabe que ainda são desagradáveis, te provocam algo que te fuja ao controle. Então, se você sabe que você tem dificuldade de lidar com determinada situação, com determinado comportamento, eu vou evitar me colocar nesse papel, né? Nesse polo passivo. Então, se é impossível prever que caminho vai levar uma discussão, o que é mais prudente, que eu busque encerrá-la a partir do momento em que eu perceba que
faltou tempero, que nós estamos destemperados, né? Então, encerra. Não leves adiante o bate-boca. Bate-boca não é saudável. O que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica. Muitas vezes, eu me sinto no lugar, no direito de dizer ao outro, ainda que de forma construtiva, o que eu penso a respeito da situação, sem nem ao menos ter sido questionado. Nesse momento, geralmente o outro não está disposto a ouvir, não está pronto, ou ele sequer se importa com a minha opinião. Então, por que é que eu vou insistir? Se não há espaço para o diálogo, provavelmente haverá um bate-boca, haverá um ponto de desarmonia, porque a pessoa não está propensa àquilo. Então, o que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica. Se você percebeu que de alguma forma a outra pessoa está contrária ao que você tem a dizer, não é que aquilo não precise ser dito, mas talvez aquele ainda não seja o momento. O silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. Nós temos muitas vezes a oportunidade de auxiliar os outros através das nossas inspirações, das nossas palavras. Muitas vezes nós somos colocados em situações para que nós possamos contribuir, colaborar, dando vozes ao que a espiritualidade precisa trazer para esse irmão, mas que ele não estava acessível. Mas nem sempre ele está pronto para ouvir. Então, o tempo vai fazer com que esse irmão se coloque ou não nessa direção. Pode ser que você, enquanto instrumento naquele momento, se não tiver encontrado a oportunidade de se colocar, ou de colaborar, provavelmente a espiritualidade vai aguardar o momento para induzir um outro irmão para dizer aquilo que precisa ser dito, caso de fato isso seja uma necessidade daquele irmão. Caso ele não tenha condições de desenvolver essa conclusão por si só, ou de absorver essas inspirações da espiritualidade. Não fique achando, eu não devo ficar achando, você não deve ficar achando que a verdade só provém de você. Só você conhece o que é o certo, só você sabe. O certo vem por muitos caminhos, de muitas vertentes diferentes. Eu sou um deles, mas não sou o único, nem melhor nem pior do que os outros. A nossa sensibilidade conta muito. Não pretendas impor-te a ninguém. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Estamos em condições diferentes nessa roda gigante, nesse mundo que permanece girando o tempo inteiro, literalmente, né? Se hoje eu estou sob o sol, amanhã eu posso estar sob as trevas. Será que eu vou perceber em que momento eu me encontro? Consome-se muita energia em conversação inútil. É verdade? Se alguém te interpreta equivocadamente, não te expliques além do necessário. Muitas vezes a gente se preocupa não só em dizer para o outro o que a gente acredita que está certo, mas desperdiça a energia tentando explicar uma situação para quem também não está pronto para ouvir. Para quem teve acesso a só uma parte da informação e resolveu completar por conta própria aquelas lacunas, aquelas entrelinhas, sem se dar a oportunidade de ouvir os dois lados, de não ter ser um julgamento equivocado, de não se colocar no lugar daquele irmão que está sendo julgado. Então, se você acha que você deve, de alguma forma, trazer algum tipo de esclarecimento, algum tipo de satisfação, não invista além do necessário, porque isso pode ser veículo para a sua desarmonia. Uma vez que você tenta explicar uma situação em que o outro não está disposto ou pronto
ou não tem interesse de ouvir e faz com que você se esgote, se frustre, se decepcione. Então, se alguém te interpreta equivocadamente, não te expliques além do necessário. Boa noite, Aldair, bem-vindo. Quem levemente abre a porta à invigilância termina por escancará-la. A gente falou disso ainda agora, né? Do quanto a gente se permite ou escolhe permanecer em situações de desarmonia, em situações de desamor, em situações de agressividade, em discussões. E muitas dessas vezes, depois de ter precipitado uma situação como essa, a gente vai se dar conta do quanto a gente falou sem querer, do quanto a gente se permitiu extravasar palavras que geralmente não tinham nada a ver com o outro ou com aquela situação de fato, mas era uma forma que eu encontrei de exteriorizar uma frustração numa outra área. Quantas vezes alguém vem e fala tanta besteira pra gente, e se você tiver um pouquinho só de empatia e de calma, depois que aquilo tiver passado, você vai conseguir perceber que aquilo era uma forma daquele irmão colocar para fora um pedido de socorro, um sinal de um desajuste. Quantas vezes a gente agride para falar do campo íntimo, como um pedido de socorro. Na minha também, companheira. Bem-vindo, Tiago. Como um pedido de socorro, muitas vezes, porque às vezes a gente nem se dá conta que a gente está precisando de ajuda, que a gente está sobrecarregado, que a gente está vindo de um trilho, de um trem, que a gente está exercendo o papel de um trem descarrilhado, sem perceber o quanto a gente está descontando em quem a gente ama, que não tem nada a ver com aqueles problemas. E aí o outro poderia muito bem ir lá e nos apontar, nos agredir, nos devolver, mas com compreensão ele só olha, ele se coloca ali à nossa disposição. O silêncio fez com que a gente tivesse a oportunidade de refletir sobre as nossas escolhas equivocadas. Também pode ser assim conosco. Quantas vezes alguém age de forma precipitada e ao invés de ficar buscando se defender, ao invés de agredir, cala, se afasta, não se permita permanecer naquela relação, naquela ocasião, naquele evento. Não entres na faixa dos que procuram tirar-te do sério. Quantas vezes nós falamos do quanto nós podemos, se estivermos em sintonia, né, ser instrumento da espiritualidade superior em favor do nosso irmão. Mas quantas vezes nós também não somos o instrumento, por estarmos nessa sintonia, das sombras para desarmonizar um irmão que está num trabalho do bem, que está exercendo algo relevante para a sociedade. Quantas vezes a gente nem entende por que é que a gente foi lá e fez aquele comentário destrutivo que não agregou nada para a gente e que a gente nem pensava aquilo de fato, mas foi se deixando influenciar pelo que os outros estavam dizendo, elegeu, ainda que não tenha sido de forma ativa, né? Passivamente, fez aquela escolha e foi lá e se permitiu absorver aquela influência e causou um prejuízo para a economia espiritual daquele irmão. Quantas vezes, da mesma forma, outros irmãos são colocados, são induzidos para vir nos frear. Toda vez que a gente se mantém comprometido num foco, toda vez que a gente elegeu, percebeu o que é ou não importante para a nossa caminhada, quantas vezes a gente não é tentado? Por que é que você, fulano de tal, veio me induzir, veio me oferecer? Eu nem sei. Porque a espiritualidade superior e em desarmonia encontra em nós o veículo para os seus objetivos, assim como nós. Ao invés de descer ao nível do contendor, faz-o subir ao teu. Quantas vezes a gente não se deixa, né,
levar por irmãos que estão ali querendo brigar, em desarmonia. Se nós fomos colocados numa situação, é porque nós temos habilidade, maturidade suficiente para lidar com aquela situação exatamente no momento em que ela nos encontra. Se eu chegar à conclusão de que eu não estou pronto, tudo bem. Eu posso respirar, aguardar eu me fortalecer, fazer uma prece, buscar uma sintonia e voltar a tentar lidar com isso mais para frente. Mas aquela situação te visitou no momento em que você podia não estar se sentindo, mas tinha todas as habilidades necessárias para lidar com aquela situação. Se assim não fosse, nós não teríamos sido expostos a ela, né? Confiando na justiça e na soberania divina, que nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Então, se assim nós fomos convidados a exercer toda a influência positiva, a fazer tudo ao nosso alcance por nós e por quem está à nossa volta, por que é que a gente continua se permitindo se contaminar pelos maus exemplos, pelos maus estímulos, pelas facilidades, pelas oportunidades de progredir através do mal do outro, ainda que não esteja ninguém olhando, ainda que ninguém esteja sabendo, ao invés de descer ao nível do contendor, que muitas vezes não se apresenta da forma física, né? Mas a gente cativou de alguma forma pelo nosso destempero, pela nossa imprudência, pela nossa irresponsabilidade, pela nossa imaturidade nessa e em outras existências, e estão ali nos vigiando, buscando só o momento em que nós vamos falir para oferecer a sintonia que eles precisam para nos influenciar como obsessores. Tudo na minha vida, tudo que eu enfrento é fruto de obsessão, é influência negativa. Mas quem foi que abriu a porta, a janela, para que essa influência te encontrasse? Foi você, fui eu. Então, a influência negativa só me encontra porque eu me coloquei exatamente naquele quadro de passividade. Eu repercuti aquela sintonia através das minhas escolhas equivocadas. Então, o quanto eu puder me comprometer em me manter sintonizado com o bem, através do serviço no bem, através das boas escolhas, através da contemplação com a natureza, através do serviço ao outro, através da leitura edificante. Com o que é que eu vou me sintonizar? Com o bem? Com os irmãos que estão comprometidos em me auxiliar, porque é isso que eu estou buscando atrair à minha volta. Bem-vindo, Micael, bem-vinda, Denise. Então vamos encerrar a leitura dessa página, provocações, muito boas as reflexões, e vamos para o Minutos com o Chico Xavier, que eu já estou quase batendo o meu horário. Disse que a gente ia fazer em meia hora os nossos cultos, ó. Teria 6 minutos. Vamos lá. Opa! Visita de Jesus. Visita de Jesus. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. Só essa frase aqui já mexe com a gente, né? Já é capaz de trazer a gente muitas reflexões. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos. A gente já para pensar, né? E muitas vezes se deixa levar pelo pensamento. Pecadores confessos não mereciam a presença de Jesus na casa deles, com tantos irmãos comprometidos com o bem. Por que é que Jesus foi justo na casa desses pecadores? E ele continua, acendendo novas luzes nos corações. Eram esses corações adoentados, em desequilíbrio, que precisavam de um bom exemplo, de uma influência que sobrepusesse a todas aquelas que eles estavam sintonizados. Não são os sãos que precisam de remédio, não é verdade? Quem está bem não vai ao médico, não busca melhorar o estilo de vida.
Quem está mal nem sempre reconhece a necessidade de se melhorar. Então, um bom exemplo traz sempre novas oportunidades. Essa frase, essa reflexão é do instrutor Alexandre, no livro Missionários da Luz, de Chico Xavier. Dentre as coisas que Jesus mais gostava de fazer, era visitar os lares daqueles que simpatizavam com sua mensagem de amor e de paz. Como que a gente simpatiza com as mensagens de Jesus? Ouvindo, dizendo que gostou? Não. Reproduzindo isso nas nossas ações, né? Nas nossas escolhas. Jesus não tinha preferência pela residência de ricos ou pobres. A sua predileção era pelo lar daqueles que estavam com o coração ferido, independentemente da condição social, religiosa ou política. Ou seja, irmãos que estavam propensos, precisando do socorro, buscando se conectar com Ele através da clemência divina, pedindo a Deus pela intercessão, fazendo as suas orações, independente do seu credo, da sua condição social, financeira. E foi assim que ele visitou o lar de muitos equivocados, os chamados pecadores, não para lhes admoestar, de julgar, né? Não para amedrontá-los com o fogo do inferno, mas sim para acender novas luzes de esperança. Jesus afirma que os doentes é que precisam de médico. Onde houver um coração sangrando, Jesus deseja curar as chagas doloridas com seu inesgotável amor. O que o Mestre fez há mais de 2000 anos, continua desejando fazer até hoje e para todo sempre. Na doutrina espírita a gente conversa, tem em vários livros, né, em vários depoimentos de grandes espíritos, que Jesus, como o espírito mais evoluído que já encarnou, bem-vinda, Fran, como o espírito mais evoluído que já encarnou na Terra, não veio aqui por uma necessidade de evolução, veio por uma missão em simpatia com esses irmãos, né, em trazer um exemplo que fizesse, que pudesse de fato mudar a trajetória de todos os irmãos encarnados aqui. E a experiência na Terra fez com que ele se afinizasse tanto com esse trabalho, com essa proposta, com o estágio evolutivo desses irmãos, que fez com que ele assumisse o papel de governador do planeta Terra. Então ele segue até hoje comprometido com a disseminação do Evangelho nesse planeta. Então vamos lá. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Estou certo de que ele anseia por visitar o seu lar ainda hoje. Leci, Francine, Micael, Duda, Tiago, Denise, Daniele, Ian. Não se ache indigno dessa visita. Não se esqueça de que ele o ama. E quem ama não vive apontando os defeitos do ser amado. Ele silenciosamente trará o remédio para curar as feridas do seu coração. Assim como a sua mãe compreende as suas limitações quando te vê fazendo uma escolha equivocada e não deixa de se colocar à disposição para te oferecer o ombro, o colo, o remédio, a orientação. Reúna a família para hospedar Jesus nessa noite. Não feche a porta. A televisão pode ficar para depois. Os compromissos sociais podem se estabelecer mais tarde. Mas o encontro com Jesus é inadiável. Abra o Evangelho, leia, medite, ore. A gente falou ainda agora da importância da sintonia, né? O quanto eu estou de portas abertas na minha casa, no meu trabalho, na minha rotina, para receber os representantes do Mestre, para receber o Mestre em pessoa, em espírito, na minha vida. O Mestre estará presente, acendendo novas luzes em todos os corações. E amanhã será novo dia em seu caminho.
comungando com o pensamento da benfeitora Sheila, irmã Sheila, não podemos esquecer de que o Evangelho foi iniciado na manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré, antes de espraiar-se pelo mundo. Essa passagem está no livro Luz no Lar, de Francisco Cândido Xavier. Por tal razão, Jesus tem especial interesse em estar em nosso lar. É a partir dele que começa a nossa missão no mundo. A gente já refletiu tanto sobre isso, né? O quanto o nosso lar, a nossa casa, a minha, a sua, é a sua primeira escola. É nela que você vai acolher e compartilhar todas as experiências que vão te preparar para a experiência na carne. Os espíritos com os quais você mais está comprometido, seja em forma de resgate ou em forma de missão, foram reunidos no seu lar. Não foi por acaso que você é filho do seu pai, da sua mãe, acolheu os seus irmãos, acolheu os seus filhos. Nada disso foi por acaso. Foi por necessidade, foi por amor. Que a gente possa estar atento às possibilidades de acolher na nossa casa todo o auxílio que a gente puder em nosso favor, já que essa oportunidade é a melhor oportunidade que a gente podia ter recebido. Que ela nos prepare para todos os desafios que vão nos aguardar do lado de fora também das nossas casas. Que a gente não tenha uma máscara para vestir quando entra e quando sai dele. Porque são as qualidades que a gente desperta no nosso lar que a gente vai compartilhar no mundo lá fora. Pelo menos deveriam. É nele que a gente se fortalece todos os dias. É nele que a gente vem para recarregar as energias junto de quem a gente ama. Que a gente possa se comprometer em manter as tomadas do nosso lar prontas para recarregar as nossas energias sempre que a gente estiver precisando. A gente precisa se comprometer. A gente só precisa se comprometer. Muito boa essa página também, Visita de Jesus. E para vocês, qual foi o tema da noite? Qual foi o assunto que a gente mais vagou? Vamos definir juntos? Visita de Jesus e provocações. Em ambas a gente falou da importância da sintonia, de se manter, de se eleger o padrão vibratório para se atrair, né? Ou se repelir aquilo que não é proveitoso para o nosso crescimento, para a nossa manutenção. Durante a peça de encerramento eu vou chegar a essa conclusão. Para quem chegou só agora, tem a oportunidade de, assim que acaba o culto, eu salvo a live com a bibliografia. E eu estou criando a partir de hoje também um canal lá no YouTube, que eu sei que é uma rede que tem uma capilaridade maior, né? Então tem uma maior facilidade de propagar esse conteúdo. E a gente está aqui pela divulgação da doutrina, então que ela possa encontrar mais corações aí, mais mentes que estão nesse processo de contato com esse Consolador prometido, com essa fonte inesgotável de autoconhecimento. Se ao longo do nosso culto você, não por acaso, se lembrou de algum nomezinho, de algum querido, de algum amigo, ou de alguém nem tão querido assim, não deixa de mandar esse aviãozinho de encaminhar as reflexões da noite de hoje. Bem-vinda, Alice. Então vamos orar para a gente poder finalizar o nosso culto. Está aqui a minha garrafinha d'água, desde o início, que eu trouxe para a gente poder fluidificar juntos agora. Juntos nos elevamos em direção ao alto, através dos fios invisíveis da oração, buscando nos colocar na presença dos nossos mentores, do governador desse planeta, nosso Mestre Jesus, e do nosso Pai soberano, Deus. Mais uma vez buscando exercer a nossa gratidão por mais essa oportunidade, por mais esse momento de acolhimento das nossas dificuldades, das nossas limitações. Permita, Mestre, que essa luz que foi gerada nas nossas casas nessa noite de hoje
encontre sintonia para se manter aqui, pronta para nos recarregar em todos os dias que dela precisarmos sair, para poder seguirmos com as nossas rotinas, e quando precisarmos voltar, que ela envolva todos os nossos amores e que todos os dias nós possamos estar cada vez mais atentos à necessidade do cuidado, do contato com os nossos semelhantes, da entrega da nossa melhor versão para os nossos amores, do melhor cuidado que nós pudermos ter com aqueles que amamos, dividimos o mesmo sangue, e com todos aqueles irmãos que o mundo nos revela da porta para fora. Nos abençoa, envolve e inspira, Mestre, ao longo de mais uma semana, manipulando essa água, transformando o conteúdo dessa garrafa no remédio, no bálsamo, que vai nos auxiliar, nos fortalecer, para que ao longo dessa semana nós possamos nos sentir cada vez mais juntos de Ti. Que assim seja, Mestre querido. Graças a Deus. Meus irmãos, foi um prazer compartilhar. Boa noite, meu amigo Juan. Compartilhar com vocês as reflexões da noite. O canal no YouTube eu só estou conseguindo colocar as últimas 4 lives. Vou tentar um jeito de colocar as lives anteriores, mas de qualquer forma elas estão todas aqui. Você arrastando para o lado tem acesso ao conteúdo das nossas lives. Mas a página lá no YouTube tem o mesmo nome que aqui no meu Instagram, o Ian Alves. Nada é por acaso, estamos aonde deveríamos estar. Gratidão, companheiro, pelas reflexões, pela companhia e pelo incentivo de toda semana vocês estarem aqui comigo, viu? Obrigado por tudo, obrigado por ter me recebido na sua casa, obrigado por ter se feito presente na minha. Até semana que vem, gente.